É para isso, queridos irmãos, que Deus nos convida, nos convoca, nos chama. E é exatamente isso que nós fazemos quando nos reunimos, não expressando, queridos irmãos, uma mera religiosidade, mas, sobretudo, atendendo um chamado de Deus, atendendo a voz do Senhor. Nós nos reunimos diante do Senhor e abrimos um momento de adoração por meio de uma santa convocação, quando a palavra inicial ela é lida, ela é proclamada no meio do povo. Deus convoca o seu povo para adorá-lo. Deus convoca homens e mulheres e crianças para juntos em assembleia adorar o Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor e dizer que Ele é soberano. E é exatamente isso, queridos irmãos, que o povo de Deus faz, reunido. Não que não tenhamos problemas, mas somos convocados para, neste momento, deixarmos de lado as preocupações e colocarmos diante do Senhor, o nosso Deus, a nossa adoração, nos prostrando diante dEle, confessando os nossos pecados e ouvindo da sua parte que Ele nos perdoa. E assim entoamos cânticos e louvores diante do Senhor com um coração agradecido e aliviado. Aqueles que verdadeiramente confessam os seus pecados diante do Senhor sabem que Ele é soberano para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É atendendo, queridos irmãos, a essa santa convocação que o povo de Deus se reúne. Todos. O Senhor diz que dos lábios dos pequeninos Ele recebe o perfeito louvor. Nós não podemos, em hipótese alguma, queridos irmãos, retirar dos nossos filhos essa prerrogativa de louvar a Deus junto com os seus pais. Por isso a importância da criança no culto. E somos chamados, irmãos, na verdade, a quando ouvirmos uma criança chorando no culto, o nosso coração encher de júbilo e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua família, a família da aliança, está aqui reunida, te louvando, sem exclusão de ninguém, todos juntos louvando ao Senhor. Ô irmão, como é bom o povo de Deus fazer aquilo que o Senhor nos ordena. E agora, queridos irmãos, pela santa convocação de Deus, nós somos convidados também pelo Senhor a refletirmos na sua palavra. E eu quero convidar os irmãos nesta noite a estarmos olhando para o Salmo de número 126. Este salmo, que é um salmo amplamente conhecido, citado, muito falado, vamos meditar um pouco sobre este salmo, queridos irmãos, e olhar para ele e extrair deste salmo alguns ensinamentos que o Senhor certamente estará se pronunciando por meio da sua santa palavra, através da exposição da mesma. Quero, assim, convidar os irmãos para ficarem de pé, em reverência ao Senhor da palavra. Salmo 126, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura deste salmo, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito,
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento, Senhor, nós nos colocamos na tua santa presença e rogamos ao Senhor, ó Deus, que não seja o homem, mas o teu Espírito Santo, usando o teu servo, para a tua glória e para que as nossas vidas sejam edificadas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, olha para dentro de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, Senhor. O Senhor sonda cada coração que está aqui esta noite, Pai. E te pedimos, ó Deus, humildemente, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia, fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra. Ó Deus amado, não nos deixe, Senhor, sairmos daqui da maneira que entramos, sem que a tua voz seja ecoada em nosso coração. Ó Deus, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas vidas, e nós te pedimos, ó Pai, que por meio da tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos e amados irmãos. Nós estamos diante desse salmo de número 126. E este salmo, queridos, ele é um salmo chamado Cântico de Romagem. Este salmo, queridos irmãos, ou Cântico de Romagem, como é conhecido, ele faz parte de uma seção de cânticos de romagem. E esses cânticos de romagem, eles vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Portanto, nós temos aí uma compilação de 15 salmos, que são identificados como salmos de cânticos de romagem. Mas, amados irmãos, o que são cânticos de romagem, ou o que são também conhecidos cânticos de degraus? É importante, queridos irmãos, nós entendermos um pouco dessa nomenclatura, porque estes salmos, eles foram uma coleção de 15 cânticos, os chamados cânticos de peregrinação. Pode-se dizer que os 15 cânticos dos degraus foram um tipo de pequeno saltério, dividido em 5 grupos, de 3 grupos cada. Eram pequenos grupos de salmos, de cânticos, que eram apresentados pela nação de Israel. E esses salmos, queridos irmãos, eles falam de situações às quais o povo de Deus é submetido enquanto sua vida terrena, tais como tristeza, peregrinação, perseguição, vingança, angústia, dor, fraqueza, alegria, contentamento, luta contra o pecado, confiança em Deus e tantas outras questões. Estes salmos, eles trazem uma representação, eles fazem um entoar diante de Deus, colocando diante do Senhor esses títulos, colocando diante do Senhor essas fraquezas do povo de Deus. E eles usavam os salmos, ou eles usaram os salmos como uma representação dos seus sentimentos. Fato, queridos irmãos, é que, de acordo com
a lei de Moisés, os judeus, eles deveriam ir a Jerusalém, pelo menos em uma das grandes festas anuais, com o propósito de adorar ao Senhor ali no templo. O povo de Deus, eles mantinham essa peregrinação, e era durante essa peregrinação, durante a época das grandes festas, a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Era então, na época dessas grandes festas, que os judeus eles se reuniam em caravanas e seguiam para Jerusalém em romagem, ou em peregrinação, ou em procissão, queridos irmãos, no sentido semântico da palavra. Então eram grandes procissões que se formavam, grandes grupos, uma verdadeira peregrinação que essas pessoas ali faziam para chegarem a Jerusalém. Então, queridos irmãos, feito essas procissões, os judeus, aqueles que eram os romeiros, levavam suas ofertas e animais que seriam sacrificadas, e durante a caminhada eles entoavam cânticos ao Senhor. Era nesse momento da caminhada, da peregrinação, que os cânticos eles eram colocados diante de Deus. Era um povo que andava e cantava, louvava ao Senhor. Esses cânticos representavam a voz do povo de Deus ecoando enquanto eles se dirigiam para adorar ao Senhor. E normalmente, queridos irmãos, esses cânticos, eles expressam as experiências, os sentimentos do povo em relação ao Senhor. As experiências que eles viviam em diferentes circunstâncias. E sabemos que todos nós vivemos circunstâncias as mais adversas, queridos. Ora nós estamos bem, ora nós estamos enfrentando lutas, e por vezes nós estamos passando pelos vales, algumas vezes nós estamos nos montes, e é assim que nós caminhamos. Agora, uma coisa, queridos irmãos, nos chama a atenção com relação à postura do povo de Deus. Qual fosse a situação, eles entoavam cânticos ao Senhor. Eles louvavam ao Senhor, eles expressavam as suas dores, os seus ressentimentos, eles expressavam a sua alegria diante do Senhor por meio de cântico. Queridos, dos cânticos de romagem, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos apenas 4 salmos que têm a sua autoria conhecida: os Salmos 122, o Salmo 124 e o Salmo 131. Esses 3 salmos, eles são atribuídos a Davi, e o Salmo 134 é atribuído a Salomão. Os demais salmos que fazem parte dessa composição, desses 15 salmos, dos cânticos de romagem, nós não sabemos quem são os autores. E podemos assim dizer, queridos irmãos, que num esboço simples desses salmos, nós vemos que estes salmos, eles ocupam um espaço dentro da vida do povo de Israel, e que em alguns aspectos a principal mensagem desses cânticos, conhecido também como cânticos de degraus, é instruir o povo de Deus a buscar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Lembrando que nós não podemos fugir das circunstâncias adversas. Talvez você esteja passando por uma, e é claro, queridos,
como todo ser humano, quando nós enfrentamos dificuldades, a nossa vontade é sair rápido das situações adversas. Ninguém quer ficar dentro de uma situação ruim, de dor, constrangedora, de intriga, de briga, de confusão, de contenda, ou de qualquer outra situação que nos traga algum tipo de desconforto. Ninguém quer ficar, mas é preciso saber, queridos irmãos, que é importante você saber passar pelas adversidades. Você precisa aprender a caminhar na bonança, como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, como também você precisa aprender a andar na escassez, como diz o mesmo apóstolo Paulo, olhando para Cristo e dizendo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É importante para o povo de Deus compreender essas nuances da vida. É importante para o povo de Deus compreender que a vida, ela não é feita apenas de rosas, de flores, mas os espinhos também se apresentam, as pedras também, elas borbulham na nossa frente, e é necessário nós aprendermos a andar também nas dificuldades. Porque nas dificuldades, queridos irmãos, é que nós amadurecemos o nosso caráter e a nossa vida diante de Deus. Se Deus nos prova, e certamente o Senhor, Ele nos prova, porque a sua palavra garante que Ele nos prova, muitas vezes nós estamos passando por uma provação e precisamos passar por ela entoando cânticos e louvores ao Senhor. É isso que os cânticos de romagem, os cânticos de degrau, eles nos ensinam a passar por toda e qualquer circunstância louvando ao Senhor. E estes salmos, queridos irmãos, de certa forma, eles nos mostram que a confiança do povo de Deus deve prevalecer, independentemente de qualquer coisa. A sua felicidade, a sua fé, ela não está correlacionada às circunstâncias que você está passando, não. Independentemente de qualquer coisa, de qualquer situação que você esteja vivendo, seja de escassez ou de bonança, a sua fé, ela precisa continuar inabalável, insubstituível. A sua adoração a Deus não pode ser trocada por nada. Você não pode negociar a sua vida diante de Deus, a sua adoração ao Senhor, absolutamente por nada. Seja qual for a circunstância que você estiver enfrentando, se bonança ou se escassez, esteja diante do Senhor, louvando a Deus. Queridos, quando nós olhamos para esses salmos, nós percebemos nitidamente que esses salmos, eles nos conduzem a entender uma evolução de situações que o povo de Deus ia passando. Isso porque o Salmo 120, ele nos dá uma ideia de um adorador quando em terras distantes. Quando nós olhamos para o Salmo 120, que diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te dará, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. E ele vai discorrendo aqui, queridos, e nós compreendemos que este salmo, ele se coloca muito bem na figura de um adorador em terras distantes, longe do Senhor, longe do monte do Senhor. E na medida que os salmos avançam, os peregrinos se aproximam de Jerusalém, e daí, queridos irmãos, nos cabe aqui a visão de darmos a ênfase à nossa afirmativa, de que nós estamos olhando para um conjunto de salmos que vai progredindo,
e vai nos conduzindo a entendermos esse entendimento de olharmos para o Salmo 126 na busca do entendimento do seu contexto. O que o Salmo 126 ele fala para nós? Uma vez que há aqui, por parte dos salmistas, entoações ou cânticos que vão colocando estes salmos dentro de um processo de evolução. Podemos dizer, queridos irmãos, que esse salmo, o Salmo 126, ele fala do Monte Sião. E que monte é esse? O Monte Sião é um monte onde, figuradamente, Deus usa frequentemente para representar toda a nação de Israel e de Judá. E aqui, queridos irmãos, é importante nós sabermos de uma coisa: Israel e Judá constituíam apenas uma nação nos reinados de Salomão, de Davi, mas após a morte de Salomão, o filho de Salomão, por não fazer um bom reinado, não ter uma boa relação política entre Israel e Judá, que era apenas uma nação, Roboão de repente vê o seu reinado sendo rompido, e Jeroboão, um dos trabalhadores de Salomão, ele assume as 10 tribos, ou as tribos que ficam conhecidas como o Reino do Norte, cidade de Israel, cuja capital é Samaria. E Roboão, filho de Salomão, fica no que é conhecido como Reino do Sul, cidade de Judá, capital Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde tem o templo do Senhor, lugar de adoração. Percebam, para onde as pessoas iam para adorar o Senhor. Israel não tinha o templo do Senhor. E agora, queridos irmãos, depois da divisão dos reinos, existe agora uma confusão para adorar o Senhor. Obviamente que o rei que havia assumido Israel, Jeroboão, ele não queria, por questões políticas, que as pessoas viessem adorar o Senhor no templo em Jerusalém. E por isso ele cria deuses ali em Israel e diz àquelas pessoas: eis aí o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Isso faz com que o coração daquelas pessoas fiquem presos a deuses falsos, transgredindo o primeiro mandamento do Senhor. Então nós vamos ver, queridos irmãos, que há uma preocupação do povo em adorar o Senhor. E este salmo, ele traz uma representatividade de toda a nação de Israel, o Monte Sião, lugar onde a manifestação do Senhor era evidente. João Calvino, queridos irmãos, fazendo um comentário sobre este salmo, ele diz que este salmo foi composto durante o regresso do povo hebreu do cativeiro babilônico. Por volta de 588, queridos irmãos, Judá, ela foi invadida. Judá é invadida pelos babilônicos pelos babilônios, e eles são levados cativos para a Babilônia. De maneira que agora perceba, Judá, cuja capital é Jerusalém, onde tem o templo de adoração, essas pessoas que não precisavam se preocupar com outros deuses ou a presença de outros deuses, porque de fato eles estavam diante do templo onde se adorava o verdadeiro Deus, agora eles estão distante desse templo, estão cativos na Babilônia. E João Calvino diz: este salmo, ele foi composto durante o regresso do povo hebreu do cativeiro babilônico. Então perceba como há fortes evidências de, durante
a peregrinação dessas pessoas, eles entoavam esses cânticos, e este salmo em especial, ele se coloca muito bem nessa posição em que as pessoas louvavam, entoavam, cantavam esse salmo, enquanto eles se dirigiam para a nação de Judá. Queridos irmãos, nós vamos ver que não é por acaso que Judá é levada cativa para a Babilônia. Judá havia pecado, transgredido. Judá, ela não deu ouvido às profecias de Jeremias. E por não dar ouvidos às profecias de Jeremias e voltar o seu coração para adorar apenas a Deus, observem que, por conta desse comportamento, Judá é levada cativa para a Babilônia. As massas de pessoas, dizem que foi pelo menos 3 invasões que houve, e foram levados aqueles grupos para o cativeiro babilônico. E por que isso acontece, queridos irmãos? São levados para o cativeiro babilônico, passam 70 anos distante do templo do Senhor, passam 70 anos distante da terra de adoração, onde havia o templo, eles podiam adorar. Observe, queridos irmãos, que Judá pecou terrivelmente, e o pecado atrai malefícios para a vida do ser humano. O pecado, ele transgride a comunhão do homem com o Deus Santo. O pecado, ele conduz você a se afastar de Deus. Os olhos, eles ficam como que cegos, os sentimentos como que insensíveis, e você, quanto mais se embrenha no pecado, menos você percebe a sua condição pecaminosa. Foi isso que Judá fez, ia se embrenhando nos pecados, se distanciando de Deus, até que o Senhor permite que os babilônios venham e levem cativos as pessoas de Judá. Mas agora, queridos irmãos, Ciro, ele assume o comando da Babilônia, e Deus vai usar exatamente Ciro para pôr um fim nessa escravidão. E por meio de um decreto, Ciro liberta os judeus, esses judeus são libertos, e eles agora podem retornar para a nação de Judá. Eles podem voltar para adorar a Deus no lugar de adoração. Então, queridos irmãos, esse povo agora está voltando com todo o suporte. Deus dá todas as condições para que esse povo retorne para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém e para adorar ao Senhor. E João Calvino, mais uma vez, ele afirma que a maneira do livramento deles, que Deus deu a esta nação, foi maravilhosa demais, para que essas pessoas atribuíssem esse retorno à sorte, a fim de levar os fiéis à conclusão de que a profecia de Jeremias, que designara 70 anos para o fim do cativeiro, realmente se cumprira. Então, quando nós olhamos aqui para o Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Calvino, ele faz meio que uma ressalva, dizendo: olha, é um livramento maravilhoso demais para nós atribuirmos a sorte. É Deus no comando, é Deus conduzindo o seu povo, é Deus restaurando o seu povo. E podemos então, irmãos, dizer perfeitamente que quando Deus age
soberanamente em nosso favor. Ele provoca em nós, que somos seres humanos limitados, finitos, pecadores. Deus provoca em nós uma sensação de tamanho espanto que constatamos que não temos como explicar. E logo, assim como o salmista, associamos ao campo da sorte. Deus faz coisas extraordinárias, maravilhosas em nossas vidas. Não porque mereçamos, não porque tenhamos qualquer mérito diante do Senhor, mas única e exclusivamente pela sua misericórdia. E você sabe o tamanho da misericórdia de Deus em sua vida. E você não pode atribuir a outra coisa a não ser a gloriosa mão de Deus sobre mim. É Deus fazendo na minha vida o que eu considero impossível. Porque se dependesse de mim, se dependesse das minhas ações, se dependesse das minhas atitudes, eu não teria a menor condição de estar aqui hoje diante do Senhor, cantando, louvando e exaltando o seu nome. Eu não teria. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, Ele me dá essa oportunidade de contemplar a sua face e de louvar o seu nome. É esse o entendimento, queridos irmãos, do salmista. E precisamos olhar para esses salmos e entender, irmãos, que quando o salmista faz as suas primeiras referências, do verso 1 ao 3, quando ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e lembremos que Sião aqui é uma representação de todo o povo de Deus, e não especificamente do monte Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Primeiro nós percebemos o salmista nesse versículo 2, queridos irmãos, mostrando a expressão de contentamento. Depois ele tira uma conclusão. Primeiro ele mostra a expressão de contentamento, a nossa boca se encheu de riso. Por último ele faz uma conclusão: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O verso 3 ele diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora ele muda, ele primeiro tira uma conclusão: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Agora ele expressa um sentimento: estamos alegres, por ver, por perceber que o Senhor Deus estava de fato operando no meio da vida dessas pessoas. Uma vez que o pecado, a transgressão, o erro, são fatores preponderantes para uma punição. O povo estava lá no cativeiro da Babilônia não por acaso. Não era por acaso que as pessoas estavam aprisionadas, presas, não. As pessoas estavam passando por dificuldades porque haviam pecado diante do Senhor, porque haviam transgredido a lei do Senhor, porque não tinham adorado ao Senhor como deveria se adorar, porque infiltraram deuses estranhos no meio da adoração, colocaram no culto aquilo que não era permitido ser colocado. As pessoas transgrediram horrivelmente, pecaram diante do Senhor. E o pecado, queridos irmãos, leva Deus a punir o povo, sim. Deus permitiu que esse povo fosse punido, porque eles se afastaram de Deus, transgrediram. Judá, uma nação que
teve toda a oportunidade para, através de Israel, ver a punição de Deus sobre Israel. Judá teve toda a oportunidade, e Judá não quis aprender com o erro de Israel. Apesar que o Senhor ele tinha feito sérias advertências a Judá. Deus tinha levantado o profeta Jeremias. O profeta Jeremias havia pregado, mas mesmo assim, queridos irmãos, a mensagem do profeta Jeremias não foi suficiente para alertar o povo de Judá. E Jeremias pregou, e as pessoas insistiam em pecar. É como se as pessoas estivessem ignorando a voz do Senhor. O profeta pregando, o profeta ensinando, o profeta alertando, e as pessoas não estavam nem aí. Ora, de que adianta o Senhor fazer a sua voz ecoar no meio do seu povo, se o seu povo não está com um coração voltado para obedecê-lo? De que adianta você vir ao culto, ouvir a mensagem pregada, e o seu coração ele está endurecido, e você não se rende diante da palavra do Senhor? De que adianta? Você está expressando meramente uma religiosidade. Era exatamente isso que a nação de Judá estava fazendo, expressando religiosidade. Mas não havia no coração dessas pessoas uma singeleza de ouvir a voz do Senhor e se render diante dessa voz, e dizer em seus próprios corações: Senhor, eu não só ouço a tua voz por meio do profeta, mas Senhor, eu quero sobretudo obedecer a tua palavra que está sendo exposta, que está sendo proclamada por meio do profeta. É necessário mais do que ouvir, queridos irmãos. É necessário obedecer. É assim que o apóstolo Tiago nos exorta, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, operosos, pessoas que se dobram diante da palavra de Deus, pessoas que compreendem que Deus usa pessoas, que Deus usa homens, assim como o Senhor usou profetas. O Senhor continua usando a ministração da sua palavra para falar ao coração do seu povo. E não façamos, queridos irmãos, a semelhança do que fez a nação de Judá, que ignorou a voz do profeta Jeremias, quando, por exemplo, no capítulo 25, a partir do verso 1, Jeremias diz: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: o profeta vai falar durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado. Jeremias está dizendo: eu tenho anunciado essa palavra desde as primeiras horas da manhã, eu tenho anunciado esta palavra. Mas olha a conclusão de Jeremias, capítulo 25, verso 3: mas vós não escutastes. Verso 4: também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas,
mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Meus irmãos, Jeremias continua exortando as pessoas, dizendo: não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. As pessoas ignoram a palavra de Deus, faz contrário àquilo que Deus ordena, contrário àquilo que Deus lhe instrui, e no entanto, queridos irmãos, não querem que nada aconteça com as suas vidas. Deus irá punir, sim. E foi isso que aconteceu com a nação de Judá. Ela foi duramente punida por não dar ouvido à palavra do Senhor. E agora, diante do Salmo 126, nós percebemos o salmista, ele expressando a restauração que o Senhor tinha feito. Ora, queridos irmãos, não é de se admirar. Devemos concordar com Calvino, sim. Não havia outra coisa senão a grande obra do Senhor sobre essas vidas, assim como não há outra coisa a constatarmos que há uma grande obra do Senhor sobre nós. Porque nós não temos de fato nos rendido a Deus, nós não temos de fato obedecido a Deus, nós falhamos na nossa missão. E devemos a cada dia olhar para Deus e dizer: Senhor, Tu tens restaurado a minha sorte. Tu tens restaurado a minha sorte, Senhor. E eu não posso dar outra atribuição a não ser a Tua graça e a Tua misericórdia repousa sobre mim. Somente. É só a graça de Deus, é só a misericórdia de Deus. É contemplarmos o Senhor de fato restaurando a nossa sorte. Queridos, o salmista, a nação de Judá, tinham essa percepção não por acaso, mas porque de fato foram muitas transgressões cometidas por essa nação. Se olharmos, perceberemos que o povo pecou severamente contra Deus. Vamos observar que Deus usa a nação de Israel como um exemplo. Capítulo 3 de Israel, versículos do 6 ao 9, vai mostrar esse exemplo do Senhor. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Então observe que Jeremias, ele está dando um alerta. Ele está dizendo: olha, Israel pecou, Israel transgrediu, Judá percebeu, Judá viu a transgressão de Israel, mas ela não atentou para esse detalhe. Sabe aquela clássica frase, e se eu estiver errado me corrijam, que diz que o inteligente aprende com o erro dos outros? Aliás, o inteligente aprende com os seus erros, né? Mas o sábio aprende com o erro dos outros. Precisamos ser sábios, porque o que mais tem são tolos, cometendo erros e deslizes em nossa frente.
E precisamos olhar como exemplo para nós não cairmos nas mesmas falhas que aqueles estão caindo. É isso que o profeta Jeremias está falando. Quando Israel pecava, Judá via. No entanto, Israel foi levada para o cativeiro, e nem assim Judá aprendeu que o cativeiro era apenas uma questão de iminência, rapidamente estaria também chegando à sua porta. É assim que nós precisamos compreender e entender a ação de Deus. Aqueles que estão pecando severamente contra Deus estão sendo severamente punidos. Nós precisamos estar alertas, queridos irmãos, para não entrarmos na mesma corrente de pecado e não praticarmos os mesmos erros. Sejamos mais que inteligentes, sejamos sábios. Aprendamos com o erro dos outros. Mesmo Judá vendo todo o exemplo de Israel, ela peca, ela viola a lei do Senhor, ela quebra todos os mandamentos do Senhor. E por meio dessas atitudes, na sórdida vida de pecado, Judá busca os seus próprios interesses, e a partir daí comete violência, adultério, adoração a ídolos, adultério espiritual. E Judá passa a ser chamada de traidora. E é exatamente, queridos, diante desse quadro caótico, desse quadro confuso, desse quadro nefasto, que a nação de Judá vai parar no cativeiro babilônico, porque eles haviam pecado horrivelmente contra Deus. Eles haviam transgredido a lei do Senhor, e por isso eles estavam no cativeiro. E é isso que o pecado faz. O pecado coloca o ser humano no cativeiro, no lugar de vergonha. O pecado coloca o homem no lugar de aprisionamento, distante do Monte Sião, distante de Jerusalém, distante do templo, impedidos de adorar o Senhor, mediante as suas atitudes de mentira, de adultério, de traição, de adoração a outros deuses, a falta de confiança em Deus, o abandono da lei de Deus. Ignoraram a palavra de Deus, a voz do Senhor que ecoava no meio do seu povo foi completamente ignorada, e por isso essas pessoas foram parar lá no cativeiro. Queridos, se consideramos que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã, se considerarmos que o Senhor não muda, também devemos estar alerta para não transgredirmos contra o Senhor e não nos arrependermos. É por isso, queridos irmãos, que constantemente nós fazemos um momento de contrição para pedirmos perdão pelos pecados, porque temos transgredido diante do Senhor. Mas certamente nenhum de nós queremos ir parar num cativeiro babilônico. Queridos irmãos, não queremos, certamente que não. Quando nós olhamos para o verso 2 e 3 do Salmo 126, vamos entender perfeitamente que diante dessas transgressões, meus amados, podemos constatar
que somente Deus pode restaurar as nossas falhas. E Deus restaura as nossas falhas a ponto de trazer alegria para o nosso coração. Talvez você já tenha tentado se restabelecer diante de Deus por algum viés ideológico, por ter feito qualquer obra. Talvez a sua mudança de pensamento tenha levado você a entender assim: pronto, parei de pensar nisso, parei de fazer aquilo outro, agora eu estou de bem com Deus. Talvez você tenha tratado melhor a sua esposa, os seus filhos, passado a ser honesto no seu trabalho, coerente com as suas atitudes. Talvez a figura de uma pessoa bondosa esteja agora aflorando dentro de você, e você reverberando isso, deixando isso sair para a sociedade. E talvez você imagine: isso aí vai me restaurar diante do Senhor. Eu digo que não. O salmista entendia perfeitamente, queridos irmãos, que só Deus restaura as falhas. Agora, Deus restaura as falhas de maneira que proporciona alegria em nosso coração, porque nós nos sentimos perdoados por Deus, aquele a quem de fato pertence o perdão. Ele perdoa de maneira tal que nós nos alegramos ou voltamos a nos alegrar na sua presença. O verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Volta a repetir alegria e conclusão. O verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora é conclusão com alegria. Observem que esses versículos expressam tamanha compreensão da ação de Deus, que leva o salmista a dizer: a nossa boca se encheu de riso e de júbilo. Por entender a ação de Deus, na minha vida, é que eu volto a sorrir. Eu não teria motivo nenhum para sorrir se eu não compreendesse que existe um Deus que me perdoa de todas as falhas que eu cometo. Nós não teríamos motivo nenhum para sorrir se não entendêssemos a ação de um Deus que nos perdoa de todas as falhas e faltas que cometemos diante dele. Por isso, a continuação do verso 2 declara aquilo que foi dito pelas demais nações. As demais nações, conforme o verso 2 diziam, observe, parte final do verso 2. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aqui, queridos irmãos, é importante nós entendermos que na Babilônia existiam outras nações subjugadas, presas, e que essas nações não foram libertadas. Essas nações não estavam sendo livres como Judá estava. Então, qual era a conclusão das demais nações ao olhar para a nação de Judá sendo completamente liberada do cativeiro? Não por mérito, não por terem feito ações extraordinárias, não, mas porque Deus levantou um rei que deu liberdade a essas pessoas. Então a conclusão das demais nações era: de fato, grandes coisas fez o Senhor por eles.
Queridos irmãos, nós estamos aqui olhando para uma situação de um povo que pode e que proclama que tem um Senhor que trabalha por eles. Assim como todos nós podemos, com certeza, ao nos prostrarmos diante do Senhor, ao percebermos a ação do Senhor cotidianamente sobre nós, sem sombra de dúvida, nós podemos dizer: sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E há de se ouvir das nações, e entenda-se nações por pessoas que nos cercam, que estão ao nosso lado, que olham e que percebem a mudança que Deus faz em nossas vidas, e as pessoas certamente dizem: há de existir um Deus que trabalha na vida dele, há de existir um Deus que sustenta ele, há de existir um Deus que perdoa os seus pecados, há de existir um Deus que conduz os seus passos, há de existir um Deus que verdadeiramente cuida dele. E nós podemos, amados, com toda a compreensão dizer: sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres, porque o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos restaurado, e por isso a nossa boca também se enche de júbilo, os nossos lábios se alegram e se enchem de riso, sim, porque de fato chegamos a essa conclusão: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É como se a medida da consciência chegasse à conclusão, é como se a medida da consciência viesse à tona. É como se você concluísse: eu tenho pecado, eu tenho errado, o meu lugar é o cativeiro, o meu lugar é distante de Deus, mas o Senhor tem restaurado a minha sorte, e Ele me traz para junto dEle, e por isso eu me encho de riso, e as demais nações não entendem, e só podem dizer: não é obra sua, não é mérito seu, é que o Senhor tem feito grandes coisas por você, e por isso você deve estar alegre, porque provavelmente, se você olha para a sua vida, e você percebe o milagre da restauração, e você compreende que o riso, a alegria e a satisfação têm um nome, têm um endereço: a ação de Deus sobre você, a ação de Deus sobre a sua casa, a ação de Deus sobre a sua família. Deus restaura a sua vida, Ele coloca de novo na posição de adorar ao Senhor. É isso que nós percebemos e restauramos a nossa alegria diante dEle. E por isso, queridos irmãos, eu concordo com João Calvino, quando ele diz, ele deseja que o povo, se regozijando por causa do seu regresso, não esquecesse a graça de Deus. Por isso ele descreve um júbilo extraordinário, de tal natureza que encha a mente deles e os impulsione a prorromperem em gesto e voz extravagante. O que é que Calvino está dizendo aqui? Olha, Deus agiu de tal forma que foi no coração dessas pessoas para que elas entendessem que era Ele que estava agindo na vida delas, e provocou no coração delas essa sensação de alegria e de júbilo e de reconhecimento que era o Senhor que estava restaurando a sua sorte.
Se não for ao Senhor, Israel que o diga. Se não for ao Senhor, Israel que o diga. Nós sabemos, queridos irmãos, o quanto nós erramos e pecamos, e que muitas vezes nós ou acordamos ou deitamos num verdadeiro cativeiro espiritual diante do Senhor, mas que pela bondade de Deus e pela sua misericórdia, Ele nos restaura, e Ele volta a encher os nossos lábios de riso, o nosso coração de júbilo, porque entendemos, Senhor, verdadeiramente foi o Senhor que fez grandes coisas. Concluímos, portanto, queridos, que só Deus pode restaurar as minhas falhas. Só Deus. Só Deus pode restaurar as nossas vidas a ponto de trazer alegria em vez de lágrimas. O que seria muito natural para cada um de nós, seria, ao invés de riso nos lábios, seria pranto diante de Deus. Na verdade, se formos sinceros, como acredito que diz o pastor Alcimar ainda, se formos sinceros, nós deveríamos estar de joelhos aqui diante do Senhor, porque sabemos o quão transgressores nós somos, mas por uma graça infinita, por uma misericórdia do Senhor, nós conseguimos rir diante dEle, porque sabemos o quão perdoados nós somos, sabemos o quão restaurados nós somos, e que isso não provém de nós mesmos, porque nós não temos condição alguma, mas é obra de Deus. Porque se formos sinceros, devemos admitir, irmãos, quantas vezes pensamos em desistir da caminhada, quantas vezes nós pensamos em dizer não para o Senhor, quantas vezes nós pensamos em nos afastar da comunhão e darmos ouvido a vozes estranhas, quantas vezes nós pensamos em parar, quantas vezes nós pensamos em não ir para o evangelismo, pregar a palavra, expandir o reino, quantas vezes nós pensamos em não participar das programações da igreja, com o nosso apoio, com a nossa voz, com a nossa presença, quantas vezes nós nos calamos, quando deveríamos falar, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes deixamos de comparecer ao culto, no dia do Senhor, obedecendo ao chamado do Senhor, quantas vezes nós transgredimos diante do Senhor, ao não educarmos os nossos filhos conforme o Senhor nos ensina, orando com eles, por eles, trazendo eles para adorar o Senhor, ensinando a palavra do Senhor, mostrando os valores religiosos. Quantas vezes nós transgredimos diante de Deus, quando não adoramos a Cristo, quando não nos rendemos ao senhorio de Cristo, quantas vezes nós transgredimos diante do Senhor. Mas, amados irmãos, mesmo diante de tanta transgressão que nos leva ao choro espiritual, à dor profunda dentro do peito, pelo reconhecimento das falhas que praticamos, Deus, pela sua misericórdia, Ele restaura o seu povo e traz o seu povo de volta a Sião, traz o seu povo de volta para adorá-lo, porque foi com essa finalidade que Deus nos criou, para adorá-lo na beleza da sua santidade. É por isso que Deus nos reúne, é por isso que Deus
nos trouxe aqui esta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade. Que o Senhor Deus, queridos irmãos, Ele continue nos abençoando. Que possamos entender o quão misericordioso o Senhor tem sido. Que possamos entender o quão necessário é nos voltarmos para Deus, adorar o Senhor e reconhecer a sua soberania, reconhecer que é Ele quem restaura a nossa sorte, e não jogar fora, nunca, de maneira nenhuma, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez diante do seu monte, o monte de adoração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar. Feche os seus olhos, curve sua fronte e ore ao Senhor agora nesse momento, reconhecendo as nossas falhas e transgressões, mas também reconhecendo que o Senhor restaura a nossa sorte diante dEle. Querido soberano Deus e Pai, Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque aprove ao Senhor, ó Deus, nos dá essa compreensão, Senhor, de que o Senhor tem trabalhado por nós, em nós e através de nós. Deus, quão gratos nós devemos ser pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido de proclamar a Tua palavra, Senhor, de exaltar e glorificar o Teu nome, mas que muitas vezes, Senhor, nós falhamos nesta missão, porque somos, ó Deus, transgressores da Tua lei. Mas Senhor, como é bom nós também termos o conhecimento que o Senhor tem restaurado a nossa sorte e tem nos conduzido a Te adorar. E por isso, Senhor, a nossa boca se enche de júbilo, o nosso sorriso, Deus, volta aos nossos lábios, por termos essa certeza, essa convicção que é o Senhor quem restaura a nossa sorte. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Verdadeiramente as palavras do salmista fazem todo sentido. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que o seu nome seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Amém.